Vamos falar sobre alguns dos instrumentos econômicos relacionados ao meio ambiente. Então, vamos lá. Vamos desmistificar essa história aí de que meio ambiente e economia não se dão bem, tá? Vamos acabar com essa história de que ganhar dinheiro com o meio ambiente é errado, é pecado, não tem nada disso, tá? A gente tem que enxergar o meio ambiente como sim uma forma de ganhar dinheiro. Dinheiro dá em árvore, tá? E a gente tem que conseguir enxergar isso, é conseguir visualizar que dá para ganhar dinheiro com meio ambiente, tá? A Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, a lei mais importante, já falei para vocês, a lei mais importante de meio ambiente que existe aqui no país, 6938 de 81, ela traz isso para a gente no artigo 2º, quando ela diz assim, ó, a Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses de segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. Ou seja, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela disse o seguinte: nós visamos sim a parte social e a parte econômica, ou seja, não deixou a parte econômica de fora. Em momento algum a política veio e disse assim: a nossa ideia é preservar o meio ambiente a qualquer custo e então a gente não ganha mais dinheiro porque tem que cuidar do meio ambiente. Não, é conseguir manter as coisas em equilíbrio. De volta, o artigo 170 da Constituição, que é o artigo que fala da ordem econômica nacional, vai falar que é livre a iniciativa privada no Brasil, que todo mundo pode ganhar dinheiro sim, desde que seja de forma lícita. Ela traz como sendo um dos seus princípios a defesa do meio ambiente. Então, a Constituição, de volta, vem e reafirma no artigo que fala de economia, fala, um dos princípios é meio ambiente. Ou seja, economia e meio ambiente sempre andando juntos, não são inimigos e nunca vão ser, tá? Basta a gente enxergar que dá para ganhar dinheiro com o meio ambiente sem destruir, sem degradar, sem botar fogo nas florestas, sem cortar tudo, sem poluir a água. Dá para ganhar dinheiro? Dá. E eu quero passar com vocês aqui algumas destas formas, tá? Só a título de exemplo. Vamos começar com pagamentos por serviços ambientais, que a gente chama de PSA. Pagamentos por serviços ambientais são formas de diretamente reembolsar, remunerar aquele que cuida do meio ambiente, aquele que faz pelo meio ambiente além da sua obrigação legal, além do que ele já tem que fazer. Então, um exemplo, tem um projeto numa cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, que é o seguinte: estradas com araucárias, acho que é o nome. Então, o projeto é o seguinte: as propriedades que se inscrevem, que se habilitam para esse projeto, elas plantam dentro da sua propriedade, mas ao longo da estrada, então tem que ser propriedades que ficam à beira da estrada, ao longo da estrada, mas para dentro da sua propriedade, plantam araucárias. Araucária é uma espécie típica aqui, né, do sul do país, aqui no Paraná, é muito conhecida. Está ameaçada de extinção, então a gente precisa criar incentivos para a proteção dela. E o que acontece? Essas pessoas, esses proprietários que se habilitarem para esse projeto, que estiverem dispostos a participar, eles ganham, se eu não estiver enganada, R$ 50 por ano por cada araucária que eles plantarem. Então, se ao longo da propriedade dele ele conseguiu plantar 10 araucárias, que seja, ele vai ganhar por ano R$ 500, só para ter plantado essas araucárias. Então, você pode achar assim, é pouco. Mas para quem não ia ganhar absolutamente nada, é alguma coisa. Talvez se ele tiver condições de plantar mais, ele ganha mais ainda por ano, tá? Então, e existem vários outros. Se você pesquisar aí na internet projetos de PSA, de pagamento por serviços ambientais, você vai ver que tem muita coisa nesse sentido, tá? De projetos assim. Segundo instrumento que eu quero passar com vocês aqui é relacionado à tributação. E dentro de tributação eu vou dividir em dois: ICMS ecológico e ITR reduzido. Então, o ICMS ecológico, como é que funciona? Todo o estado, né, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado sei lá, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, arrecada ICMS. Cada produto que circula, né, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, todo
todo produto que circula gera ICMS, o Estado arrecada. Todo Estado, constitucionalmente, é uma imposição da Constituição, tem que pegar o ICMS e tem que dividir entre os seus municípios, tá? Então, ele arrecada 100%, o Estado arrecada 100% e 25% ele tem que distribuir entre os municípios. Ficou estabelecido o seguinte: desde que cada estado faça uma lei própria para isso, faça uma lei específica, e muitos estados já fizeram esta lei, eles podem pegar uma parcela desse ICMS que eles têm para distribuir entre os municípios e estabelecer critérios ambientais. Então, por exemplo, aqui no Paraná foi estabelecido que para municípios que tenham manancial de abastecimento de água e unidades de conservação, são municípios que prioritariamente recebem mais ICMS ecológico, tá? Recebem mais ICMS, por isso que daí o nome virou ICMS ecológico. Ou seja, municípios que cuidam do meio ambiente recebem mais na parcela do seu ICMS. Eles já têm direito a receber ICMS? Já tem, mas quanto mais eles cuidam do meio ambiente, mais eles ganham. Ó, que ideia fantástica, né? É uma forma dos prefeitos se motivarem a cuidar do meio ambiente, então vale super a pena. ITR reduzido. ITR é o Imposto Territorial Rural. Sabe o IPTU que você paga na cidade? Quando a gente está falando do campo, chama ITR, mas a ideia é a mesma, é o imposto que tem que pagar sempre que você tem uma propriedade. E aí existem critérios para dizer assim, olha, se você cuida mais do meio ambiente, se você tem dentro da tua propriedade algumas certas características, a gente reduz o valor do teu imposto. Ao invés de pagar um valor super alto de imposto, a gente baixa um pouquinho para você. Por exemplo, as áreas de preservação permanente e de reserva legal, tá? Quanto mais a propriedade tiver área de preservação permanente e reserva legal, menos imposto paga. Não é fantástico? É maravilhoso. Aqui em Curitiba, onde eu estou, vou dar um exemplo para vocês, tem um incentivo parecido com isso para o IPTU mesmo, tá? O Imposto Territorial Predial Urbano, que de novo tem a ver com araucária. Então, aqui em Curitiba, para cada araucária que tenha dentro de uma propriedade urbana, a pessoa ganha 10% de desconto no seu IPTU. É bom, né? Melhor do que nada, já tá valendo. E aí, às vezes, a pessoa não sabe disso. Muita gente não sabe. Tem lá uma, duas, três araucárias dentro da propriedade, acha que aquilo é só um estorvo, que não serve para nada, nem pinhão dá, porque se for macho não dá pinhão mesmo, né? Araucária para dar pinhão precisa do macho e da fêmea. Acha que aquilo é só um estorvo e não sabe que, na verdade, ela pode reduzir o valor do IPTU dela. Próximo instrumento, terceiro instrumento, concessão florestal. Então, concessão é quando o poder público concede a um particular o direito de explorar, então, explorar as suas florestas, né? A gente sabe que existem muitas florestas públicas no Brasil e que dentro de uma floresta existe muito recurso, existe muita riqueza. Se não houvesse, a gente não via todos os dias no jornal casos, né, de desmate ilegal, até de morte acontecendo, né, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, porque tem muita riqueza dentro de florestas. Só que o poder público, ele não vai de forma direta explorar esses recursos. Não vai o poder público pegar numa motosserra e entrar a floresta dentro procurando recursos que valham, tá? Então, por isso o poder público ele abre essa concessão. Então, é por meio de licitação, abre-se um processo de licitação, a empresa se habilita, aquela empresa que atender aos critérios que estão no edital, tiver a melhor proposta, tiver disposta a pagar o preço que está sendo cobrado por aquela concessão, vai ganhar o direito de explorar aquela floresta. Virou dona da floresta? Não virou. Comprou aquela parte de floresta? Não comprou. Só ganhou o direito de explorar. Essa exploração pode ser de árvore mesmo, da parte florestal, e aí para isso precisa de plano de manejo sustentável, tá? Que é um planejamento de que eu vou explorar essa floresta durante 20, 30 anos de forma a não acabar com ela, tá? Então pode ser uma concessão para explorar de fato os recursos madeireiros. Pode ser uma concessão para explorar recursos não madeireiros, como por exemplo castanhas, óleos, cipó, tanta coisa que tem dentro de uma floresta que tem valor econômico. Pode ser para explorar
Turismo, tá? Então pode ser uma empresa que ganha o direito de explorar um parque, que é um parque natural, perdão, um parque do poder público, e ele ganha o direito de explorar economicamente o ecoturismo. Então abrir as portas para as pessoas fazerem trilha, fazer visitação e ganhar com isso, tá? Então concessão florestal é isso, é o poder público concedendo o direito de um terceiro explorar uma floresta que pertence a ele. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o poder público não vai fazer. Então vai ficar lá, né, aquele monte de dinheiro nas árvores, dinheiro dá em árvore, vai ficar aquele monte de dinheiro lá parado, sem ninguém fazer uso. Então o poder público cobra um valor fixo e esse particular vai lá e explora. Maravilhoso. E o último, a servidão ambiental. A servidão ambiental é quando um proprietário, ele tem a gente já falou de lei florestal, então vocês já sabem que toda propriedade rural obrigatoriamente tem que ter um percentual de reserva legal. Quando um proprietário tem muito mais do que ele precisa, então vamos supor, ele precisava deixar 20% da propriedade dele para reserva legal, ele deixou 50%. Então ele tem muita área sobrando de reserva legal e um outro proprietário está faltando, ele não tem nem o mínimo necessário. Ele vai ser autuado, ele vai ser multado, ele vai responder um processo civil, um processo administrativo por conta desse fato. Então, o que ele faz? Ele procura esse que tem sobrando e eles fazem um contrato de servidão ambiental. Esse proprietário que tem sobrando vai servir àquele que tem faltando, tá? A lei diz que esse contrato pode ser oneroso ou gratuito. Eu nunca vi ninguém fazer gratuito, é óbvio que isso é cobrado, por isso que ele entra como um dos instrumentos econômicos, porque esse aqui que deixou sobrando, deixou a mais, a princípio ele podia falar assim, nossa, mas olha o prejuízo que eu tô tendo, eu tô só deixando esse monte de floresta aí, não, né, acho que eu vou derrubar tudo e vou plantar soja, vou plantar cana, vou criar gado, vou fazer alguma coisa. Ei, pera, alguém chega para ele e conta, mas você pode fazer um contrato lá com o fulaninho lá da outra propriedade, porque ele tá sem reserva legal, tá? Então isso é permitido, é legal e é uma forma de ganhar dinheiro com meio ambiente. E o nosso último assunto dessa mega revisão é tutela processual ambiental. Então eu quero contar para vocês quatro tipos de ações que costumam acontecer relacionadas ao meio ambiente. Primeira delas, ação popular. Tem ação popular para tratar de meio ambiente? Tem ação popular ambiental sim. Tem que seguir as mesmas regras da ação popular que está na Lei 4.717 de 1965. Requisitos. Primeiro, o autor deve ser um cidadão. O que significa ser cidadão? Estar com seus direitos políticos, ok, tá? Nato ou naturalizado, então pode ser um brasileiro nato, como pode ser alguém que se naturalizou brasileiro, devidamente inscrito na Justiça Eleitoral. O ato praticado deve ser ilegal, lesivo ou se funda em relevante ameaça a direito. Então a gente entra com uma ação popular quando um ato que está sendo praticado é contrário às questões ambientais, é contrário aos princípios do direito ambiental, está trazendo prejuízos para o meio ambiente, está trazendo degradação do meio ambiente. Quem são as partes numa ação popular ambiental? Então, o sujeito ativo, qualquer cidadão, tá? Então, se é qualquer cidadão, quer dizer, qualquer um devidamente inscrito na Justiça Eleitoral, ok, com seus deveres cívicos políticos. Então, pode uma pessoa jurídica? Não pode. Por quê? Porque uma pessoa jurídica não vota, não tem título eleitoral. O STF já decidiu isso, tá? Já tem uma súmula 365 para falar disso. Pessoa jurídica nunca pode ser sujeito ativo numa ação popular. O sujeito passivo, aí pode a pessoa jurídica. Sujeito passivo, pessoa jurídica envolvida no ato administrativo, podendo ser uma autoridade ou beneficiário do ato. Então, a pessoa, o sujeito passivo dessa ação popular é uma pessoa jurídica diretamente envolvida com a administração pública, tá? Então, ou é a própria administração pública ou é uma pessoa jurídica ali naquele momento representando a administração pública, tá? Porque se for uma pessoa jurídica de direito privado, não é ação popular que a gente vai impetrar, tá? É uma ação civil pública.
certo? E o Ministério Público, aqui na ação popular, ele atua apenas como o que a gente chama de custos legis. Então, ele só fiscaliza, ele só observa, ele só vê se tudo está sendo cumprido, os prazos, as provas, se está tudo dentro da legalidade. Mas o Ministério Público, ele não é nem sujeito ativo, nem sujeito passivo de uma ação popular ambiental. Ação civil pública ambiental, e essa aqui é super comum. Essa aqui a Samarco está respondendo, essa aqui a Vale está respondendo, essa aqui qualquer empresa aí que você lembrar que cometeu dano ao meio ambiente está respondendo a ação civil pública com certeza, tá? Características: visa proteger o meio ambiente. Então, o dano aconteceu, a gente abre uma ação civil pública na intenção de reparar esse dano, fazer com que o meio ambiente volte a ser o que era antes e, se não for possível, aí a gente aplica uma indenização. Pode resultar uma obrigação de fazer ou uma obrigação, uma condenação em dinheiro, como eu falei. Então, ou a gente obriga a fazer voltar o meio ambiente como era antes, mas se isso não é possível, indeniza. Quem pode ser sujeito ativo de uma ação civil pública? Aqueles que estão legitimados na lei própria de ação civil pública, que é de 1985, 7347 de 1985. Qualquer um dos legitimados ali para propor uma ação civil pública pode propor uma ação civil pública ambiental também. Quem são eles? O Ministério Público é o primeiro, obviamente, a Defensoria Pública pode também, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios podem também. Autarquias e empresas públicas podem, e associações, desde que essa associação tenha sido constituída há pelo menos um ano e que dentro dos seus fundamentos esteja a proteção do meio ambiente, tá? Não pode ser uma associação qualquer, uma associação que não tem nada a ver, uma associação de pais e mestres, não tem nada a ver com o meio ambiente, então não pode. Então, associações tem que lembrar que tem que cumprir esses dois requisitos: estar constituída há pelo menos um ano e dentro das dos seus fundamentos de criação, a questão ambiental. Quem é sujeito passivo de uma ação civil pública ambiental? Quem comete dano ao meio ambiente, tá? Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, de direito público ou privada, cometeu um dano contra o meio ambiente, vai receber uma ação civil pública. Qualquer um de nós pode, se a gente cometer dano contra o meio ambiente. Mandado de segurança ambiental, isso existe, e tem mandado de segurança ambiental individual e tem mandado de segurança coletivo ambiental também. Então, qualquer pessoa pode acionar o controle jurisdicional quando sofrer uma ameaça de lesão a um direito líquido e certo. Então, aquela máxima que a gente sempre ouve de mandado de segurança, de que tem que ter um direito líquido e certo que está sendo tolhido, vale aqui também. E aí eu relembro para vocês que o artigo 225 da Constituição diz que o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que traz saúde, que traz bem-estar, que garante uma vida saudável para mim, isto já é um direito líquido e certo de qualquer um de nós, tá? Então, nos mandados de segurança ambiental, essa questão fica um pouco mais tranquila, porque a gente não tem muita dificuldade de provar que eu tenho um direito líquido e certo, porque a Constituição já disse que meio ambiente é um direito meu, então é um direito líquido e certo. Sujeito ativo: se for um mandado de segurança individual, é o indivíduo, e se for coletivo, pode ser um partido político, desde que tenha representação no Congresso, não pode criar um partido político só com essa finalidade, uma organização sindical, entidade de classe ou associação, e de volta essa associação legalmente constituída há pelo menos um ano e com dentre os seus fundamentos a questão ambiental. E o Ministério Público também pode ser o sujeito ativo de um mandado de segurança coletivo. Sujeito passivo: uma autoridade pública ou pessoa ou empresa exercendo uma atividade típica estatal, tá? Então, mandado de segurança a gente não impetra contra uma pessoa jurídica de direito privado, não tem mandado de segurança contra a pessoa jurídica ou a pessoa física privada, tá? Então tem que ser contra uma autoridade pública. E por fim, o mandado de injunção, esse não é tão comum, mas existe o mandado de injunção ambiental. Mandado de injunção é quando por falta de uma legislação, por falta de regulamentação de uma determinada lei,
acaba que a pessoa tem prejuízos. E isso acontece também em questões ambientais. Então, um exemplo típico disso, a Constituição no artigo 23, quando estava dividindo ali as competências, o artigo 23 disse o seguinte: lei complementar vai tratar sobre a cooperação dos entes para dividir aqui a competência. E isso só foi, vejam, a Constituição de 1988, isso só veio acontecer em 2011. Então, durante todo esse tempo, faltou regulamentação do artigo 23. Então, era possível impetrar mandados de injunção por conta dessa falta de legislação? Sim. Então, quem é sujeito ativo? Sujeito ativo, toda pessoa ou um grupo de pessoas que, por falta desta regulamentação de uma lei, se sente prejudicado na questão de um direito ambiental que ela tenha. Sujeito passivo, a autoridade legislativa, né? Então tem que ser a autoridade que estava incumbida de regulamentar essa lei e até agora não regulamentou, tá? Então essas são as principais formas de atuação em questões de tutela jurisdicional, né, no campo jurídico das questões ambientais. Então espero ter ajudado aí bastante vocês com essa revisão rápida, mas de todo o assunto da matéria de direito ambiental, tá bom? Bons estudos para vocês e nos vemos no próximo encontro.